Eu sempre tive, desde criança, um grande interesse, tanto pela ciência, quanto pelas várias manifestações da espiritualidade humana. Pelo sincretismo religioso no Brasil, eu tive contato com o espiritismo, com Umbanda, católicos, protestantes, participando de diversas formas dessas vivências. E ao mesmo tempo também sempre tive um grande interesse pela ciência, um grande interesse pelos aspectos filosóficos. Então a ideia de tentar entender sob o aspecto científico essa dimensão da natureza humana, dessa experiência tão interessante, tão desafiadora que é a espiritualidade. E aí, como a ciência tem explorado todas as dimensões da natureza, da experiência humana, por que não utilizar também a investigação da ciência, para as ferramentas da ciência para a investigação da espiritualidade? Meu primeiro estudo sobre espiritualidade surgiu desse questionamento. Foi em 1995, há 20 anos atrás. Eu era estudante de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu já tinha interesse então por esse tema, mas um interesse leigo, digamos assim, mas tentando entender um pouco mais. E numa mesma semana, dois grandes instrumentos da jornalismo impresso no Brasil publicaram artigos sobre cirurgias espirituais. Saiu uma revista semanal brasileira de grande circulação nacional, uma matéria muito favorável às cirurgias espirituais, às curas espirituais, e do outro lado saiu um outro jornal brasileiro também de grande circulação nacional, com uma matéria extremamente crítica às cirurgias espirituais. Então, enquanto uma matéria falava basicamente que havia inúmeras curas, era algo extremamente verídico e eficaz, do outro lado dizendo que era uma questão de fraude, de má-fé, etc. Isso me chocou de ver dois órgãos de imprensa de grande importância com abordagens muito diversas, com conclusões muito diversas sobre o fenômeno espiritual. E o que ficou claro para mim foi que as duas matérias eram pré-conceituosas. Elas tinham um conceito pré-formado antes de realizarem a matéria, porque as duas não apresentavam evidências que comprovassem as suas conclusões, de que eram totalmente eficazes as cirurgias ou de que eram todas fraude. Não havia evidência sobre isso. E aí veio a ideia, como estudante de medicina, eu fazia iniciação científica, pesquisa em patologia na época, e eu conversei com a minha professora e falei, a gente podia fazer uma investigação muito simples, para ver se é fraude ou não, vamos pegar o material que eles dizem que estão extraindo dos pacientes, vamos fazer um estudo patológico. E assim nós começamos o primeiro estudo de espiritualidade, justamente para trazer dados para as pessoas, porque o tema da espiritualidade, tem ciência e espiritualidade, muitas pessoas têm muitas opiniões, mas poucas pessoas têm realmente um conhecimento e uma investigação sobre o dado. Então, por exemplo, esse exemplo de como surgiu o nosso interesse de investigação, a primeira pesquisa, mostra um pouco esse nosso interesse de produzir evidências concretas que nos ajudam a entender este fenômeno, independente se vai corroborar ou se vai criticar a descrição do fenômeno. A minha esposa, ela é historiadora e ela estava fazendo uma pesquisa histórica sobre as relações da psiquiatria com as experiências religiosas no Brasil. E ela percebeu, a partir dos estudos, que havia uma tendência na Europa, Estados Unidos e Brasil, final do século XIX, início do século XX, de catalogar essas experiências religiosas como experiências patológicas, evidências de doenças mentais. Então havia uma grande discussão histórica sobre isso. E quando fui perceber também, de novo, havia muito pouco estudo psiquiátrico sobre a saúde mental ou doença mental das pessoas com essas marcantes experiências espirituais. Então, a partir disso, nós investigamos a saúde mental de médicos para tentar trazer evidências sobre os dados científicos. E a minha pesquisa foi muito baseada, metodologicamente, no estudo do meu orientador, o Francisco Lotufo Neto, que numa tese de livre docência ele investigou a saúde mental de pastores protestantes. Porque essa também é uma outra grande discussão se o religioso é mais ou menos saudável. Então ele investigou pastores protestantes
e eu, sob orientação dele, investiguei médiuns espíritas, ou seja, nós dois tentando produzir dados objetivos e bem controlados que possam fomentar ou embasar uma discussão mais racional e baseada cientificamente sobre estes temas, como, por exemplo, a saúde mental de religiosos. O estudo dos fenômenos chamados espirituais, ou paranormais, ou psíquicos, eles estão na origem de muita coisa da investigação psicológica e psiquiátrica. Se sabe hoje em dia que grande parte de conceitos como, por exemplo, dissociação, histeria, transe, tiveram origem em investigações de estados alterados de consciência e de experiências mediúnicas. Então, ou seja, essa investigação para entendimento da mente, investigação dos fenômenos mediúnicos, entendimento da mente, foi algo bastante importante na história da medicina, da psiquiatria e da psicologia. Infelizmente, ao longo do século XX, houve uma diminuição desses estudos que estão se retomando atualmente. E dos últimos 20, 30 anos, o estudo da espiritualidade tem se tornado um campo respeitável no ambiente científico. Vários pesquisadores pioneiros, como Harold Koenig, por exemplo, estabeleceram a confiabilidade, a seriedade deste campo, um campo legítimo de investigação no ambiente científico. E eu posso dizer que, pessoalmente, na minha carreira, não tive problemas em relação a isso. Fundamentalmente porque a nossa preocupação tem sido uma investigação extremamente rigorosa, submeter a nossa investigação à crítica dos nossos pares, em congressos, em publicações de diversas áreas, como desde a área psiquiatria, psicologia, parapsicologia, teologia, ciência da religião. Então, submeter a investigação a esse tipo de escrutínio. Então, nesse sentido, buscando uma investigação séria e rigorosa sobre o assunto, sem haver a preocupação de promover ou de criticar tal ou qual corrente filosófica ou religiosa, então temos tido uma boa aceitação do trabalho. O que aparece na prática clínica minha, mas também dos psiquiatras e psicólogos pelo mundo, segundo vários estudos, são pessoas que apresentam vivências religiosas ou espirituais que estão gerando uma série de conflitos. Alguns autores propõem como chamado de emergência espiritual, quando surgem vivências religiosas ou espirituais que muitas vezes trazem confusão, trazem perturbação para o indivíduo, até que ele consiga buscar uma canalização ou entendimento, ou uma utilização saudável dessas vivências. Então, efetivamente, isso existe, e o nosso trabalho é justamente ajudar a pessoa a ressignificar, a entender e buscar integrar de um modo construtivo as vivências religiosas ou espirituais que ele tem, que pode ser ligado a qualquer grupo religioso, até mesmo indivíduos não ligados a nenhum grupo religioso. O NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, está ligado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde. O programa tem mestrado, doutorado, também pós-doutorado. É um núcleo interdisciplinar. Nós temos pesquisadores da área da medicina, das diversas áreas da medicina, da psicologia, enfermagem, antropologia, sociologia, história, fisioterapia. Então é um grupo interdisciplinar. É um grupo também que não está ligado a nenhuma corrente histórica ou filosófica ou religiosa específica. Nós temos membros de diversos grupos religiosos, diversas correntes filosóficas, temos agnósticos. O que nos interessa é a investigação séria, rigorosa e aberta da espiritualidade. Então, isso é o fundamental. Nós temos 3 linhas de pesquisa, basicamente. Uma primeira linha de pesquisa diz respeito nós chamamos de epidemiologia da religiosidade, ou seja, o quanto as vivências religiosas ou espirituais estão relacionadas ou não com saúde e doença. Por exemplo, o indivíduo que tem maior nível de envolvimento religioso tem maior ou menor nível de depressão, de uso de drogas, por exemplo. Uma outra linha de investigação é a investigação das experiências espirituais. Então, nós investigamos experiências espirituais como, por exemplo, experiências mediúnicas ou experiências de quase morte. Realizamos investigações tanto no aspecto neurofisiológico, de neurociência, neuroimagem, investigação dos aspectos psicológicos, variável de alterações bioquímicas, psiquiátricas, etc.
E, por fim, nós temos um outro campo que se chama História e Filosofia das Pesquisas Científicas em Espiritualidade, que é tentar entender o histórico que existe na humanidade de investigação científica, de tentativas de investigação científica da espiritualidade, e também aspectos epistemológicos, como é preciso, o que a filosofia da ciência pode nos ajudar na investigação, na desenvolvimento de metodologia de investigação da espiritualidade. E dentro disso também, o núcleo também tem um papel importante de divulgação científica. Para isso nós temos uma página na internet, nós temos um Facebook e temos um canal no YouTube em Ciência e Espiritualidade, que é a TV NUPS. Nós temos uma grande preocupação de levar informação acessível, mas confiável para a população em geral. Então a TV NUPS é um canal bilíngue, em português e inglês, e toda semana tem um vídeo novo, curto, de 3 a 5 minutos, sobre ciência e espiritualidade. O que eu acho que nos motiva enquanto cientistas é realmente o interesse de entender mais o universo, entender mais como as coisas funcionam. E o estudo dos fenômenos espirituais, fenômenos psi, eles são extremamente desafiadores. Eu acho que o mais interessante de uma pesquisa é quando a gente começa a investigar e você não sabe realmente qual vai ser a conclusão, aonde os dados vão te levar. E isso eu acho que é o que mais interessante, mais desafiador da ciência. Acho que o verdadeiro cientista deve ter o caráter de abertura, de humildade intelectual e abertura para a natureza, o que a natureza vai nos indicar, ao mesmo tempo um extremo rigor nessa investigação. Então, o que eu recomendaria para essas pessoas, primeiro, é uma área de extremo interesse e desafiadora. E segundo, é que busquem realmente ter uma formação científica extremamente rigorosa. É muito importante uma grande formação, tanto em termos de filosofia da ciência, de método de investigação, epidemiologia e estatística, por exemplo, ou seja, que desenvolva realmente uma boa base metodológica de investigação. Segundo, uma preocupação realmente com o rigor, investigar com rigor, submeter a sua pesquisa a uma crítica rigorosa dos pares e compartilhar esta pesquisa com outros pesquisadores. E acho que esses são talvez os principais dicas, eu acho, que podem ajudar na construção de uma carreira e de avançar o conhecimento nessa área, um conhecimento que ajuda a entender a natureza humana, talvez por isso seja tão interessante, tão debatido.